Você já ouviu falar do Wikileaks? Sabia que essa organização pode ter vazado segredos de vários governos e instituições ao redor do mundo? E que, recentemente, mais desses documentos podem ter sido divulgados propositadamente? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Os segredos obscuros que foram revelados pelo Wikileaks. E se for verdade? O Wikileaks é uma organização sediada na Suécia, que não possui fins lucrativos. Ele foi fundado em dezembro de 2006 pelo programador e jornalista australiano Julian Assange. O objetivo dessa organização é divulgar documentos secretos de governos e empresas para o público em geral. Segundo os colaboradores do Wikileaks, a ideia é tornar o mundo mais transparente. O detalhe interessante é que na organização trabalham menos de 10 pessoas. Porém, ao redor do mundo existem milhares de colaboradores e voluntários dispostos a manter o site onde milhões de documentos estão guardados e prontos para serem acessados por qualquer pessoa. Para você ter uma ideia da quantidade e variedade desses documentos, existem investigações do FBI sobre famosos como Michael Jackson, planta de foguetes da NASA, contas de políticos em bancos, arquivos sobre o 11 de setembro, arquivos de instituições religiosas. Enfim, inúmeros governos, empresas, pessoas e instituições não ficaram nada felizes com isso. Mesmo existindo desde 2006, foi só a partir de 2010 que a plataforma começou a ganhar notoriedade por parte da mídia e dos países. Nesse ano, o site da organização liberou informações a respeito de operações militares secretas americanas no Afeganistão. Mas vamos para a história de Julian Assange. Antes mesmo de fundar o Wikileaks, Assange já havia sido condenado por hackear sites de empresas e governos. Além disso, pesava contra ele acusações de abusos sexuais na Suécia. Porém, essas acusações foram arquivadas em 2017. O problema é que essas acusações fizeram com que ele tivesse problemas com a justiça inglesa. Antes do processo ser arquivado, a Suécia tinha pedido a prisão e extradição de Assange. Ele até foi preso em Londres, mas foi liberado ao pagar uma fiança de 240 mil libras. Só que para ficar livre, ele tinha que cumprir algumas exigências da justiça. Uma delas era não deixar o país. Com medo dos ingleses o extraditarem, ele então pediu asilo à Embaixada do Equador em Londres, no mês de junho de 2012. O país sul-americano atendeu o pedido. Isso fez com que a justiça inglesa afirmasse que Assange estava descumprindo ordens da justiça e mandou prendê-lo. Porém, como ele estava na embaixada, que é considerada território equatoriano, os ingleses não puderam invadir. Então, um cerco foi feito por policiais em volta da Embaixada do Equador. Ao todo, isso durou 3 anos. Mas mesmo com o fim do cerco, o pedido de prisão do fundador do Wikileaks não foi retirado. Só que uma reviravolta ocorreu no dia 11 de abril. Julian Assange acabou sendo preso dentro da Embaixada do Equador. O governo do país sul-americano afirmou que o fundador do Wikileaks tinha descumprido alguns acordos com o seu país e que, além disso, era dever do seu país cumprir com regras internacionais. E foi por isso que eles autorizaram a entrada da polícia inglesa. Agora, ele está sob custódia da justiça inglesa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos pedem que ele seja mandado ao país. Por lá, investigações vêm sendo feitas a respeito de documentos confidenciais vazados nos quais ele teria participação. Entretanto, nunca é dito que documentos seriam esses. E o próprio governo americano não fala como e se um julgamento será feito se Assange for parar no país. Mas o problema é que após a prisão de Julian Assange, o Wikileaks decidiu liberar outros documentos secretos, que ainda estavam com a organização. Esses documentos caíram como uma bomba em vários lugares do mundo.
Um outro detalhe muito importante e que eu devo te esclarecer é que esses documentos vazados não necessariamente são verdadeiros. Alguns deles são contestados e outros não existem confirmações por parte de quem os teria produzido. Para começar, vou mostrar para vocês vídeos de civis e jornalistas sendo mortos a tiros por um helicóptero militar dos Estados Unidos em Bagdá. Na verdade, essas imagens foram divulgadas ainda em 2010, mas foram relembradas pela organização. Como o próprio site do Wikileaks afirmou, o vídeo dos militares dos Estados Unidos é classificado como assassinatos indiscriminados de mais de uma dúzia de pessoas no subúrbio iraquiano de Nova Bagdá. O site também afirma que entre as vítimas estão 2 funcionários da Reuters. O vídeo foi feito de um helicóptero e mostra com clareza os assassinatos. No vídeo, também é possível ver que 2 crianças foram feridas pelos soldados americanos. Os militares não revelaram como os funcionários da Reuters foram mortos e disseram que não sabiam sobre as crianças ficarem feridas. Tempos depois, o incidente foi investigado e os militares dos Estados Unidos concluíram que as ações dos soldados estavam de acordo com a lei do conflito armado e suas próprias regras de engajamento. É possível encontrar vídeos completos do acontecimento no próprio YouTube, mas eu não recomendaria. Não é novidade que a Agência Espacial dos Estados Unidos também esconde informações do resto do mundo. Poderíamos passar o dia inteiro aqui citando teorias e histórias envolvendo a NASA, mas dessa vez vazou algo um tanto inesperado. A Agência Espacial Americana investe bilhões e bilhões de dólares em suas pesquisas e no desenvolvimento de foguetes e satélites. Bom, o Wikileaks divulgou mais de 630 páginas sobre a arquitetura dos foguetes da NASA. Algo que, pelo menos a meu ver, é muito sigiloso. É possível ter acesso a esse documento na internet. Caso você seja um engenheiro espacial, esse documento pode fazer muito sentido. Então, se vocês acham que a divulgação da arquitetura dos foguetes da NASA foi algo impressionante, escutem essa. Entre os links divulgados, existe um documento mostrando todos os locais nucleares nos Estados Unidos. O documento está intitulado da seguinte forma: a lista de sítios, locais, instalações e atividades declaradas à Agência Internacional de Energia Atômica. Provavelmente, todos esses documentos vazados logo vão causar um verdadeiro alvoroço no resto do mundo. Um documento envolvendo o atentado de 11 de setembro também foi divulgado pelo site. Um imenso bloco de texto contendo mensagens e ligações com datas e horas pode ser facilmente encontrado na internet. Ainda não sabemos de fato qual o conteúdo dessas mensagens, mas estamos esperando os jornalistas da imprensa internacional darem uma posição em relação ao documento. Já que estamos falando de coisas ultra secretas, que tal uma lista dos participantes do Bohemian Grove? Para quem não sabe, Bohemian Grove é um acampamento pertencente a um clube privado de homens sediado em São Francisco, conhecido como Bohemian Club. Todo ano, os participantes se hospedam no local por 2 semanas. Entre os membros estão alguns dos homens mais poderosos do mundo, que fazem parte da elite política, econômica, artística e da mídia dos Estados Unidos. Quem faz parte do Bohemian Grove? Até pouco tempo ninguém sabia quais eram todos os participantes, mas o Wikileaks divulgou uma enorme lista com vários participantes. Outro arquivo secreto que foi publicado envolve documento dos Estados Unidos sobre a Guerra do Afeganistão de 2004 a 2010. Foram cerca de 91 mil arquivos, intitulados como Diário de Guerra Afegão. Os relatórios foram produzidos por soldados e agentes da inteligência, onde foram descritas ações militares dos estados, assim como relatórios de reuniões com figuras políticas e informações de inteligência. Algumas das informações podem até ser usadas com o Google Earth.
Os brasileiros também não se safaram. Foram divulgados e-mails de estudantes brasileiros querendo se alistar em facções colombianas. E-mails foram trocados com a facção e foi divulgado o conteúdo das mensagens, a hora, o dia e até alguns nomes. E agora, caros amigos, vou falar de um documento envolvendo uma pessoa que não está mais entre nós. Steve Jobs. Era um empresário e magnata americano. O fundador da gigante Apple morreu no dia 5 de outubro de 2011 devido a um câncer raro. Ao menos, essa é a informação oficial. Mas, e se tudo isso fosse mentira? Entre os documentos liberados pelo Wikileaks, Jobs era portador do vírus causador da AIDS. Os arquivos mostram um teste confidencial atestando o HIV. No documento, é possível ver o nome de Jobs, sua data de nascimento, o número do documento de identificação e até a sua assinatura. Será que esse documento é verdadeiro? Outro arquivo curioso que foi publicado no site é um documento ensinando como reconhecer publicações da Al-Qaeda, caso você não fale árabe. Feito pela Intel Center, uma empresa privada que trabalha para agências de inteligência. A Intel Center forneceu várias fitas de vídeo para a imprensa ocidental envolvendo membros professos da Al-Qaeda. O arquivo do Wikileaks mostra uma espécie de apostila com revistas, livros e artigos publicados pela organização. Além de todos esses documentos citados, ainda tem coisas como imagem de bombas nucleares na África do Sul, táticas de ecoterrorismo desenvolvidas pelo FBI, arquivos dizendo que Obama já sabia de sua vitória 4 anos antes das eleições e coisas do tipo. E antes que você me pergunte, o futuro de Julian Assange é incerto. A justiça inglesa possui as acusações contra ele e, como você notou, outros países e instituições também possuem processos e assuntos para serem resolvidos com o fundador do Wikileaks. Será que tudo isso não passa de uma mentira de Assange e seus colaboradores? Ou é algo real? E se for verdade? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.